1 Samuel capítulo 22, versículo 21. Versículo 20. 1 Samuel capítulo 22, versículo 20. Diz assim: E um dos filhos de Aimeleque, porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg o Edomita ali esteve, e ele seguramente contaria a Saul. Tem uma versão que diz assim: Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de meu pai. Na minha Bíblia, assim, depois o irmão procura essa versão. E versículo 23 diz assim: Fica comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida. Estou lendo aqui na minha Bíblia. Mas comigo tu estarás salvo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, nós estamos diante da tua palavra, que é vida. Tua palavra é a bússola para os navegantes. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tu nos diz que nós somos lavados pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Vem, Senhor, nesta noite trazer luz à mente e fogo ao coração. Pai, traz luz na nossa mente e nos desperta, Senhor, porque a tua vida está próxima. Queremos estar com as nossas lamparinas acesas para se encontrar contigo no momento do arrebatamento, que possamos sair daqui mais fortificados e alimentados pela tua palavra. Amém. Já louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles por acaso que não puderam vir, que estão nos assistindo. Fique até o final, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Meus queridos irmãos, nós estamos numa exposição sistemática das Escrituras Sagradas no livro de 1 Samuel. Confesso aos irmãos que nesse inteirinho, nesse texto, nesses capítulos, estava na minha mente de trazer uma palavra, mas na verdade é o Senhor que nos dirige, né? Hoje eu ia falar um pouco, aí Jesus não permitiu, vai ficar para a próxima quinta, sobre a caverna de Adulão, né? A caverna de Adulão são os primeiros versículos do capítulo 22, mas Jesus ele me dirige a um texto, a uma mensagem que já é tão muitas vezes repetidas. Pode ficar aí, Lucas, fica à vontade aí, Lucas Gabriel aí, dá lugar aí. Muitas das vezes já é tão falado, né, irmãos? Mas a gente precisa ouvir, porque à medida que a gente ouve sobre a palavra do Senhor, a gente vai se libertando, a gente vai se santificando, o Senhor vai nos lapidando, e a palavra do Senhor vai nos lavando, né? Nos moldando. E uma verdade precisa ser ouvida várias vezes. A gente sabe o que é pecado e o que não é pecado, todo mundo sabe, mas é necessário ser refalado, falado novamente, porque mesmo a gente sabendo, a gente vai e erra, né? Mesmo sabendo, ó, vixe, ali tem uma casca de banana, se eu pisar eu vou cair, a pessoa vai, pisa, né? Mesmo sabendo que vai cair, que vai machucar. Mas Jesus, ele nos traz uma palavra de Deus, né? Uma amiga minha, ela disse: rapaz, eu queria pregar uma palavra boa, palavra no sentido de bênçãos, né? A Bíblia, a palavra do Senhor é abençoada, né? A gente, quando escuta a palavra do Senhor, é abençoada. Mas eu entendi que ela quis dizer uma palavra que não confrontasse, uma palavra que a igreja saísse pulando, né? Mas às vezes, irmão, Jesus, ele não quer que você pule, Jesus quer que você mude, né? Quer que a gente mude para se encontrar com ele. E nesta noite, à medida que o Senhor for ministrando a palavra, que você possa abrir o seu coração e deixar que essa palavra que você conhece faça efeito na sua vida. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a partir deste momento, nós vamos ver os deslizes na vida de Davi. Quando a gente pensa que Davi pecou, só lembra de Betseba, né? Aquele fato, mas não. Tantos erros esse homem cometeu,
Tantas falhas esse homem cometeu. A Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele se arrependia. A partir deste momento, a partir desse cenário, desse contexto, Davi está em fuga e Saul atrás para tirar a sua vida. Saul está numa caça implacável para tirar a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei meditando sobre isso, né, irmãos? Já na introdução, nós trazemos as aplicações para a igreja. Davi lutou contra Golias, mas Davi fez questão de não lutar contra Saul. Sabe por quê, irmãos? Porque tem combates que a gente não precisa combater. O apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, ele diz: combati o bom combate. Mas nem todo combate é bom. Tem combate que você vai fugir, tem combate que você não precisa bater de frente. Não precisa dizer, olha, agora eu vou ali, vou em frente. Não, você foge, você vai escapando. E Deus vai nos dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não nos chamou para a gente sair brigando com o que se levanta, não. Jesus nos chamou para combater o bom combate. Guarde essa palavra no seu coração. Nem todo combate é para você combater. Nem todo combate é o bom combate. Tem coisas que se levantam e você... Isso aqui é coisa do inimigo para tirar minha paz e fazer eu sair do prumo, né? E você vai desviando e Jesus vai te dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, como nós falamos, a Bíblia vai mostrar a partir desse cenário vários deslizes na trajetória de Davi. Por quê, irmãos? Porque Davi é como eu e como você, pés de barro, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas sujeito às mesmas paixões que nós, né? Talvez você nesse dia cometeu várias falhas, vários erros, vários pecados. Por isso que a Bíblia nos chama para que a gente venha viver sempre nos arrependendo. O negócio não é você cair. O negócio é quando você cair, você reconhecer que caiu, pedir perdão e se levantar o mais rápido possível. Glória a Deus. Se você diz, sim, eu não quero mais pecar, né? Talvez essa oração vai ser difícil de você ser atendido, né? Porque se a gente nunca mais pecar, o Senhor nos leva para a sua glória. Mas a gente está nessa carne, a gente está nessa luta travada. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Davi, ele está em fuga. Davi, Jonatas diz, Davi foge, meu pai quer te matar. E Davi começa um roteiro de fuga para fugir de Saul. E nos primeiros versículos, antes de entrar naquilo próprio que Deus quer falar à igreja do Senhor, Davi ele está tomado de medo. Eu já falei isso aqui uma vez. Irmãos, quando o medo toma uma pessoa, a pessoa faz coisas que você não acredita, irreconhecíveis. A pessoa chega a matar por medo. Tem gente que mata por medo. E Davi estava nesse cenário. O Davi que outrora lutou contra o gigante Golias, agora cheio de medo, ele vai começar uma série de pecados. O primeiro pecado está aí no versículo 2, né? Ele chega na cidade de Nob, ali onde a Arca da Aliança está. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou na projeção, no versículo 1. E tinha um sumo sacerdote chamado Aimeleque. Quando Aimeleque viu Davi chegando sozinho, Davi está em fuga de Saul. Preste atenção, quero trazer o contexto para você entender. E Aimeleque vê aquele homem, que era o sumo sacerdote, ficou temendo. Não tem ninguém contigo, versículo 2. Preste atenção, irmãos, entenda, Davi está fugindo para não ser morto de Saul. O que é que Davi diz? O rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e que te ordenei aos moços. Veja só, irmãos, Davi diz para o sacerdote se espanta com Davi, que tu está fazendo aqui sozinho? Não, eu estou aqui numa missão secreta.
ninguém pode saber. O rei me ordenou ao seu encontro. Veja só, irmãos. Outrora o homem que estava ali lutando em nome do Senhor, agora está tramando. Você já viu alguém assim? Cheio de medo, que começa a fantasiar uma história, a criar uma história, para dali tomar vantagem em conseguir algo. Davi estava assim. E Davi chega ao sacerdote, dizendo que estava com fome. Glória a Deus. E ele pede um alimento. Nos versículos a gente vai ver. E aí Meleque diz assim: não, os pães que eu tenho aqui são os pães sagrados, os pães da propiciação. E aí Meleque diz a Davi: não, me dá estes pães de comer. E Meleque dá os pães. Ele come dos pães. E Davi diz: olha, eu estou aqui sem arma, sem nenhuma arma. Tu não tens armas para me dar? E aí Meleque, no versículo 9, vai dizer, versículo 9, e disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, que está envolta no pano atrás do éfode, se tu queres, toma. E disse Davi: não há outra semelhante, ou em algumas traduções, não há outra melhor, dai-me. Presta atenção. Começa Davi tomado de medo, querendo ter favor, conseguir algo. Ele começa uma série de pecados. Primeiro, ele trama algo, inventa algo que não existe. Segundo, ele decide e escolhe lutar com a arma do inimigo, lutar com a arma de Golias, a qual ele tinha derrotado no passado. Glória a Deus. Veja só, Davi no passado não quis a armadura de Saul, não quis nenhum armamento, tomou as pedrinhas do riacho e foi para a batalha. Agora, cheio de medo, cheio de pavor, inventa uma história cabeluda e vai lutar agora com a arma que foi usada pelo inimigo. Glória a Deus. Quantas pessoas estão assim, irmãos, que outrora foram feridos pelo inimigo e agora, cheios de medo, estão usando para se defender as mesmas armas do inimigo. Aquilo que foi usado contra alguém no passado, uma calúnia, um levante, algo, agora esta pessoa, para tirar vantagem, ela usa das armas do inimigo. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para a gente confiar nele. Ou você está cheio de Deus, ou não está. E o pavor te faz usar as armas desta terra. O pavor te faz você lutar contra o sangue, achar que a sua luta é outra. Mas Jesus te chama nesta noite para não tirar os olhos dele. Eleva os meus olhos para os montes, que é de lá que virá o meu socorro. Nesse contexto, nesse papo, nessa cena que está acontecendo, tem um homem observando tudo. Versículo 7 do capítulo 21. Versículo 7. Estava, porém, naqueles dias, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o Adomeu, e seu nome era Doeg. Glória a Deus. Diga assim: Doeg. Doeg. Louvado seja o nome do Senhor. Edomeu, os mais poderosos dos pastores de Saul. Louvado seja o nome de Jesus. Davi sai dali, da cidade dos sacerdotes, e ele vai, olha, irmãos, aonde Davi vai buscar refúgio. Versículo 10. Versículo 10. Davi se levantou e fugiu naquele dia diante de Saul, e foi a Quis,
rei de Gate. Meus irmãos, a cidade dos filisteus, cidade de Golias. Davi agora vai buscar refúgio, proteção na cidade do inimigo. Aleluia. Davi agora vem uma série de pecados, uma série de erros. Inventa uma história, usa a arma do inimigo, agora vai se refugiar na cidade do inimigo. E quando vem Davi lá, reconhece, olha, não é esse? Que quando vinha das batalhas, as mulheres gritavam que ele tinha derrotado milhares. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem tomado de medo, tomado de temor do homem. Outrora Davi tinha vencido muitas guerras pelo Senhor. E agora está tomado de medo. E eu estou falando talvez para pessoas aqui. Pessoas aqui nesta noite que no passado teve muitas vitórias com Jesus pelejando ao seu lado, sem você precisar mexer uma palha. Jesus fez o impossível e você sabe disso. E hoje está tomado de medo. Aleluia. E Jesus está perguntando: por que você teme? Aleluia. Eu sou o mesmo Deus da sua vida. Meus queridos, veja o que Davi faz. Versículo 13. Versículo 13. Aleluia. Versículo. Olha aí, irmãos. Por isso se contrafez diante dos olhos dele. Se fez como doido. Entre as suas mãos esgravatava as portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Veja só que cena grotesca, que cena mais horrenda o rei Davi estava fazendo, com medo do homem, com medo da situação que estava vivendo, com medo do perigo aparentemente diante dele. Glória a Deus. E quantas pessoas fazem, irmãos, coisas inacreditáveis por conta do medo, por conta do pavor. Tira os olhos de Jesus e olha para a situação e fazem um papel de doido. Aleluia. Fazem coisas que a gente não dá para acreditar que essa pessoa está fazendo isso, com medo de perder o emprego, da situação. Mente, inventa história, faz coisas. Não se esqueça quem você serve. Não se esqueça quem peleja por você. É o mesmo que te salvou. É o mesmo que te resgatou. É o mesmo que mudou a sua vida quando ninguém dava nada. Então deixe de fazer papel de doido. Aleluia. E confie no Deus que você serve. O rei vê nessa situação. Vai me trazer aqui um doido? Deixou ele partir. E aí, irmãos, nesse inteirinho, Davi foge para a caverna de Adulão. Mas essa é a mensagem da próxima quinta. E aqui, o que acontece? A partir do versículo 6 do capítulo 22. Aleluia, Saul fica indignado, porque ele sabe que estão conspirando contra ele. Ele sabe que seu filho está apoiando Davi e ninguém diz nada. Ele sabe que algo está acontecendo e ninguém fala nada. Aleluia. Ninguém quer dizer uma palavra. Glória a Deus. E aí ele pergunta: se alguém, aleluia, sabe de alguma coisa, que fale. E aí no versículo, aleluia, nós vamos ver que Doeg vai falar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que versículo 9 do capítulo 22. Aleluia. Então respondeu o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Atube, versículo 10, a qual consultou por ele ao Senhor, e ele lhe deu mantimentos, e lhe deu também a espada de Golias,
o filisteu. Glória a Deus. Irmãos, e aqui eu inicio a mensagem nesta noite. A história não foi assim. A história não foi exatamente assim. Doeg omitiu fatos. Doeg falou de forma maliciosa. Ele poderia ter dito que Davi chegou mentindo, que chega com a história para Aimeleque, mas não. Talvez Doeg queria obter um favor de Saul. Queria que Saul lhe honrasse por ele ter entregado Davi. Aleluia. Mas a história conta, irmãos, que nós vamos ver depois. Nesta cena, há uma grande carnificina. Mais de 85 sacerdotes são mortos por conta de uma palavra tendenciosa, maligna, vinda da parte de alguém. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre as palavras que o homem chega a falar e a cometer. Ontem a nossa irmã trouxe algo sobre isso e nós vamos reforçar muitas coisas que ela já falou aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Doeg, ele conta uma história mal contada. Ele conta uma história com meias verdades. E eu digo uma coisa, irmãos, uma história contada com a tendência na história. Você já viu uma pessoa contando uma história e ele bota um ar de cinismo, um ar de maldade? Aleluia! Ele bota uma certa maldade naquilo que está contando. Isso muitas das vezes é pior do que uma mentira criada. Glória a Deus. Porque vai induzir a pessoa a pensar algo que não existe. E talvez uma das coisas mais difíceis, um dos pecados mais difíceis do homem conseguir não cometer é o pecado da língua, da fala. Por isso Tiago diz que aquele que controla a língua, este é varão perfeito. Glória a Deus. E Jesus nos traz nesta noite para cá, irmãos, para a gente meditar um pouco sobre isso. Tiago também diz no capítulo 1, versículo 26, ele diz: aquele que se considera religioso e não refreia a sua língua está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã, não vale de nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que por nossas palavras nós seremos salvos ou seremos condenados. Provérbios diz que há 7 pecados, 6 o Senhor odeia e os 7 ele abomina, e 3 está relacionado à língua. Língua mentirosa, aquele que testemunha falso entre os irmãos, e aquele que levanta contenda entre os irmãos. Palavra de mais de 2000 anos atrás, mas tão presente no nosso meio. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus ele quer tratar isso nas nossas vidas. Ele quer que a gente saia daqui mais crente. Aleluia, para não se perder no dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão sério. O salmista, escrevendo no Salmo 14:3, ele diz: Senhor, põe na porta da minha boca um anjo, aleluia, para controlar os meus lábios. Porque ele sabia, irmãos, todos aqui, eu vou generalizar, já foram feridos e talvez já feriram alguém com suas palavras. Aleluia. Que Jesus venha ter misericórdia das nossas vidas. Tiago dizendo no capítulo 3 que a língua ela é semelhante a 4 coisas. Primeiro, a um freio em um cavalo. Ele diz: olha, aquele que coloca freio na boca do cavalo consegue controlar todo o animal.
Da mesma forma é língua. Se você conseguir domá-la, você consegue domar todo o seu corpo. Você já viu um animal brabo, sem um freio e sem um cabresto? Se ele chegar perto de alguém, vai machucar. Aleluia. E tem muitas pessoas que ainda usam argumento. Não, irmão, você sabe que eu falo assim, é porque eu sou sincero. É porque eu sou realista. Não, irmão. Você está pecando, está ferindo seus irmãos na palavra. A Bíblia diz que o homem tem que saber usar a palavra no tempo e no momento certo. A Bíblia diz, e Tiago compara a língua como um pequeno leme de um navio, que o leme consegue controlar e direcionar o navio. Um grande navio, um pequeno leme. Um navio sem leme, provavelmente, grande acidente acontece. Com certeza, os marinheiros e toda a mercadoria será perdida, porque não tem o controle. Tiago também compara a língua como fogo. Aleluia. Que o fogo é algo devastador. Quando nós vemos incêndios acontecendo, o incêndio, olha aí, o fogo, a língua também é um fogo. Aleluia. Você já viu aquelas reportagens, irmãos, sobre incêndio? E quando você vai ver como acontece, rapaz, foi uma faísca, uma bituca de cigarro alguém jogou. Aleluia. Se fosse apagado naquele momento, não tinha acontecido um estrago, né, irmãos? Mas quando é apagado, já tem destruído muita coisa. Aleluia. E assim acontece, irmãos. Às vezes, quando algo vai ser reparado, o prejuízo é muito grande. Aleluia. Tiago também compara a língua como veneno mortífero. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes uma picada de escorpião, a pessoa escapa, né, irmãos? Mas às vezes de uma língua venenosa não se escapa. E às vezes acaba morrendo espiritualmente. E Jesus nos traz esta palavra, este contexto. Porque aqui, irmãos, acontece uma grande tragédia nesta cena, por conta de um homem. Eu tentei imaginar essa cena, irmão Ciderley. Imagina só, Davi falando com Aimeleque. E tinha Doeg, aleluia, prestando atenção naquela conversa. E ele leva tudo para Saul. Já aconteceu assim com você já? Conversando com alguém, quando você repara, meu Deus, a pessoa aqui, aleluia, vai mais para perto, vai mais para perto, vai mais para perto, só para ter informações a nosso favor, não para ajudar, só para obter informações para levar para Saul. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Jesus traz essa palavra de confronto, porque a Bíblia diz que ela é inflamada pelo inferno. É um membro que pode nos levar para o inferno se não vigiar. Jesus está falando nesta noite: saia dos grupos de fofoca, saia dessas calçadas, aleluia, que só serve para inflamar falatórios que não são de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nesse contexto é falado, é mostrado, Doeg leva toda essa situação, glória a Deus. E Davi, mediante isso, mediante essa cena, Davi escreve até um salmo, irmãos. Nós estamos no culto de doutrina, vamos ler esse salmo. Salmo 52. Salmo 52, abre a sua Bíblia aí. Se a sua Bíblia tiver uma epígrafe, ele vai dizer sobre isso. Vai dizer: Salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, veio e contou a Saul, e lhe disse o que havia ido à casa de Abimeleque. Vamos ler aqui o Salmo 52. Diz assim: por que te vanglorias com um dano, ó poderoso homem? Doeg era poderoso. Pois a bondade de Deus permanece continuamente.
Versículo 2: a tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Veja só, irmãos. Salmista compara a língua com uma navalha amolada. Nossos irmãos barbeiros, né? Sabe que a navalha amolada é muito perigosa, né? Capaz de tirar uma vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Salmista, melhor dizendo, Salomão também compara a língua. Provérbios 12, 18. Não precisa o nosso irmão projetar, mas se você quiser abrir, como pontas de espada. Quando você sente, já leva uma cutucada, né, irmãos? Apontado aqui, já sente. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua dizendo, versículo 3, vamos continuar no Salmo. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar retidão. Esta palavra lá, selar, porque era uma parte de uma música, uma pausa numa música, ou seja, para meditar nisso. Tu ama mais o mal do que o bem. Irmãos, quando você vê na sua Bíblia, no versículo 7 do capítulo 21, quando se fala de Doeg, Doeg estava diante do Senhor, mas Doeg estava observando o que estava acontecendo. Doeg não estava para adorar o Senhor de coração, mas estava para tramar contra seus irmãos, estava observando e obtendo informações para levar para Saul. Pastor, isso não acontece nos nossos dias. Acontece. Às vezes dentro da igreja, pessoas pegam o celular e mandam mensagem para os outros. Você está sendo um Doeg. Você está levando informação que não está edificando ninguém. Você está colocando a semente do mal no coração de outras pessoas. Não espera nem o culto acabar para fazer isso. Deus está falando porque isso acontece. Glória a Deus. Meus irmãos, essas palavras é para o Senhor nos tratar, para a gente não se perder na caminhada. Como diz Paulo, para a gente não pregar para os outros e a gente se perder. Que você corte isso. Corta. Não deixa isso entrar na tua casa. Pessoa sentar na sua mesa para falar da vida dos outros. Eu não quero saber. Diga isso. Diga isso. Quando você vê, sabe, um sinal disso, irmãos, é quando fala assim, você sabe, né, irmão? Me disseram. Esse negócio de me disseram, me falaram. Quem falou? Quem disse? Diga. A pessoa não diz. Você sabe, me falaram. Estão falando, irmão. Estão dizendo. Quem está dizendo? Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos cortar esse espírito de Doeg do nosso meio. Certo pastor, ele fala uma frase muito impactante, que eu até anotei, que muitas das vezes pessoas falam coisas que não estão dispostas a defender depois. Dizem coisas que não estão dispostas a defender. Aí ele disse algo bastante interessante. Ele disse que quando alguém chega com ele com alguma causa, alguma reclamação de alguém, ou falar de alguém, ele diz: não, peraí, irmão, eu tenho um livro de reclamação de membro, eu vou anotar aqui, viu? Você está falando, aí depois, irmão, não. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, precisamos pedir para o Senhor nos libertar disso, para que a gente não venha perecer na volta de Jesus Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? É chamado. Doeg fala: olha, está acontecendo isso. A história foi essa. Saúl diz: pois traga aqui Aimeleque, traga esse sacerdote, que eu quero ouvir ele. Aimeleque chega e Aimeleque é perguntado sobre essa história. Você vai ver na sua Bíblia, a partir do versículo 14, do versículo do capítulo 22. Aimeleque disse: não, meu senhor. Primeiro, Davi nunca fez nada para o Senhor, e outra, eu não fiz isso. Eu não faria desse jeito. Eu não faria desta forma. Saul não acredita nas suas palavras. E Saul manda matarem todos os sacerdotes. Ninguém quis fazer esse ato brutal. Então,
Saul diz, versículo 18: então o rei disse a Doeg: caia sobre os sacerdotes. E caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas. No versículo 19, coloquei. Também a nobre cidade desses sacerdotes, presta atenção, passou a fio da espada, desde homem até mulher, até menino, até os do peito, bois, jumentos, ovelha, passou tudo ao fio da espada. Uma morte generalizada, um assassinato generalizado, crianças, jovens, mulheres, por conta de uma conversa mal falada. Cuidado, irmãos, cuidado com o que você está falando, o que você está semeando. Se as suas palavras, você engolisse as suas palavras, ela lhe alimentava ou ela lhe matava. Cuidado com aquilo que você está falando dos sacerdotes. Talvez você será responsável por morte de pessoas inocentes por conta de uma conversa que você ouviu falar. Aleluia! Porque você nem tem certeza e passou adiante. Aleluia, glória a Deus. E Deus nos chama nessa noite, irmãos, aleluia, para nos tratar. A Bíblia diz no versículo 20: porém escapou um dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. No meio dessa matança, no meio dessa carnificina, um escapou e correu. Deus livrou aquele homem. Glória a Deus. E Deus tem nos livrado até hoje, irmãos. Nós temos escapado. O laço quebrou e nós escapamos. Eu fiquei pensando, meu Deus, se o nosso nome, que foi soprado muitas das vezes, o Senhor não tivesse intervido, nós não estaríamos aqui para contar a história. A nossa família não estava de pé diante daquela calúnia que falaram, que nós não estávamos lá para se defender. Quando falaram dos nossos filhos, nós não estávamos lá para defender, mas nós escapamos da espada de Doeg, nós escapamos das armadilhas de Satanás, e nós estamos aqui de pé na presença do Senhor. Nós não sabemos e não temos como se defender, irmãos, porque nós não estamos lá quando falam, quando levantam, mas o Senhor está. Aleluia, o Senhor está vendo e Deus está testemunhando ao nosso favor. Ele está nos guardando das espadas contra a nossa casa, contra os nossos filhos e contra as nossas famílias. E assim como Abiatar está escapando, nós estamos escapando também. Oh, glória! Porque não era para nós estarmos mais aqui. Lembra da situação? Jesus quer trazer à memória aquela situação onde te expuseram, talvez um erro seu, talvez uma calúnia que levantaram, e seu nome rodou, mas você está escapando, glória a Deus. Você está escapando, glória a Deus. Estamos escapando, glória a Deus. E Jesus está nos ajudando. A nossa família, a nossa casa está escapando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, já para finalizar essa reflexão, que Abiatar chega para Davi, conta a história. Versículo 22. Tem aquela tradução lá. A minha tradução diz assim: e Davi disse a Abiatar: eu soube naquele dia que Doeg, o edomita, esteve ali, e que seguramente
contraria a Saul. Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de meu pai. Davi falando. E eu vejo aqui, irmãos, por isso que Davi é considerado um homem segundo ao coração de Deus, porque quando ele errava, ele reconhecia o seu erro. Ele reconheceu por minha causa. Veja só, ele poderia muito bem ter dito, não tenho nada a ver. Foi Doeg. Mas ele sabia que ele tinha parte naquilo, porque aquela história era algo inventado dele, que não existia. E ele trouxe a culpa. Foi por minha culpa, por minha causa, que isso aconteceu. Eu lembro, eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei da época que eu era novo convertido, né? Quando a gente é novo convertido, é engraçado que a gente quer fazer tudo para não pecar, né, irmão Ciderley? Possível dormir até de calça, né? Para dançar. E eu lembro que eu soube uma história de um irmão. E aquela coisa, né, irmãos? Eu dei com a língua. Cheguei para outra pessoa, um amigo meu disse, irmão, rapaz, aquela história. E aí é que vou contar, mas irmão, não conta para ninguém, não. Aí você sabe o que acontece, né? História se espalha. E aí, irmãos, o sentimento de culpa me invadiu. Meu Deus, o nome daquele irmão está sendo exposto por minha causa. A reputação daquele irmão está sendo exposto por minha causa. E um dia no culto, ia olhando para o irmão, e olhava para ele, e a consciência pesada. E um dia eu tive coragem, eu digo, irmão, eu queria lhe pedir perdão, que eu falei do irmão. Não era para ter feito isso, irmão, me perdoa. Perdoa. Glória a Deus. Saí feliz dali. Aleluia. E muitas das vezes a gente não reconhece a nossa parcela de culpa. Quer se exentar da culpa. Mas Davi aqui, ele assume, diz, não, eu causei a morte daqueles homens. E o texto termina aqui de uma reconciliação entre Abiatar e Davi. Fica tu comigo e não temos o versículo 23, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. Abiatar passa a andar com Davi e a serem leais um ao outro. E eu vi aqui, irmãos, que uma reconciliação aconteceu depois de uma situação tão constrangedora que tinha ocorrido no passado. E Deus fala aqui nesta noite, precisamos tomar esta atitude como Davi. Isso é atitude, você tem que ser muito homem e muita mulher, porque se não for, é um covarde. E dizer, olha, eu sou culpado, eu estou errado, a culpa foi minha, me perdoa. Aleluia, me perdoa, por favor. Eu tenho certeza que o Senhor fará algo nessa situação. E você poderá agora continuar a sua marcha de cabeça erguida na presença do Senhor. Jesus, vamos orar nesta noite. Obrigado, Jesus. Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque nós temos escapado da espada do inimigo, Senhor. Carai, candabadabadabá. O nozria dará caravassuri candaramana. O nosso nome tem sido soprado em locais que a gente não está lá para se defender, que a gente não está lá para dizer que não é isso, mas o Senhor tem cuidado da nossa reputação, Jesus. O Senhor tem cuidado da nossa reputação, Jesus amado, e somos gratos a Ti, Senhor, porque nós estamos escapando, os nossos filhos estão escapando da espada, o nosso casamento está escapando, Senhor, da língua ferina, que fere, que lança veneno, estamos escapando, Jesus. Adarai, criva, adará, chama da voz. Ah, Jesus amado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque nós não podemos fazer nada, só o Senhor. Aleluia. Jesus está falando nesta noite aqui. Jesus tem levantado pessoas para nos defender. Aleluia.
Você não está lá, mas Jesus tem levantado pessoas para te defender, para dizer que não é assim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque Ele te ama. E Ele diz: olha, filho, descansa em mim. Filha, descansa em mim. Assim diz o Senhor, que da tua reputação cuido eu. Da tua reputação cuido eu, assim diz o Senhor, para a sua vida. E se por acaso você foi como Davi, que em um determinado momento errou, falhou, deu com a língua nos dentes, não se controlou, reconheça, diga: eu errei, eu falhei, eu menti, eu disse o que não era para dizer, eu não vigiei nas minhas palavras, mas eu estou arrependido, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, eu não quero ser assim, me perdoa, Jesus me perdoa. Se há algum coração arrependido nesta noite, há perdão para a tua vida, há um bálsamo de perdão para a tua vida. Se há coração sincero, Jesus está disposto a perdoar, mas precisamos tomar uma atitude, deixar as falsas conversas, sair das rodas, sair do grupo, sair da patota que não edifica. Aleluia! E assim o Senhor fará grandes coisas, porque da mesma fonte não pode jorrar duas águas, não pode. Jesus amado, o Senhor nos salvou, nos chamou para viver os teus passos. Nos perdoa por muitas das vezes ter falado que não era, ter dito que não era, ter participado de conversas que não era para participar. Aleluia, ter escutado fofocas que não era para escutar. Nos perdoa, Jesus, e nos muda, nos transforma. Que as nossas palavras sejam temperadas como sal, que as nossas palavras venham sair vida, venha sair uma fonte de água vida, para gerar vida. Da nossa boca não vai sair mais morte, vai sair vida, vida. Sou, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Aleluia, e continua a nos ajudar na caminhada. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Sente a